Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, porém se parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas são palavras de Josué. Josué é a forma aportuguesada do hebraico Yeshua, que significa Deus é a salvação. Josué sobreviveu à geração que presenciou as maravilhas no Egito, que atravessou o Mar Vermelho. Ele liderou o povo hebreu até a conquista de Canaã no lugar de Moisés. Com exceção dele e de seu amigo Caleb, todas as pessoas que peregrinaram no deserto durante 40 anos, aqueles acima de 20 anos, pereceram. Mas Josué e Caleb chegaram à terra prometida. Quando Josué faz esse discurso, ele está com aproximadamente 110 anos e ele é leal ao Senhor até o fim, leal à sua aliança. Antes da sua morte, ele tem uma preocupação de convocar uma assembleia solene de todas as tribos de Israel na histórica cidade de Siquém. Ali, ele revive a história dos hebreus e os adverte sobre o perigo da apostasia. A apostasia é o abandono da fé, é o passar a fé. Então ele faz advertências àquele povo que o escuta. E ele começa essa advertência dizendo, de maneira irônica até: porém, se parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Josué supõe que no meio deles havia aqueles que, por um motivo ou outro, para o Senhor parecia mal servi-lo. Existem preconceitos, objeções que algumas pessoas levam contra a religião. E para aqueles que estão inclinados ao mundo e à carne, isso parece ter grande força. Parece mal, difícil e irracional ser obrigado, como a Bíblia fala, negar a si mesmo, mortificar a carne, levar a cruz. Não é atraente para aqueles que querem viver segundo as suas próprias vontades, segundo os deleites do mundo. Josué os persuade a seguir uma religião racional. Afinal, eles foram testemunhas das maravilhas que Deus fez por intermédio tanto de Moisés quanto dele, enquanto estávamos no Egito. E ele cobra e ele espera que eles tenham essa resposta racional. Paulo escreve em Romanos 12:1: Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim Josué coloca a questão, a escolha do povo, e ele apresenta os candidatos dessa eleição. Nós que vivemos uma democracia, sempre está em pauta candidatos, né? O Senhor Jeová está de um lado, do outro lado estão os deuses dos antepassados e os deuses dos vizinhos em cuja terra eles habitam, os amorreus. Segunda parte do versículo: escolhei hoje a quem servais. Veja que chegou o dia da eleição para nós. A gente não estamos em contagem regressiva para o dia 3 de outubro. Não. O servo do Senhor vira para o povo daquela época e fala: escolhei hoje a quem servais. Temos uma virada de ano aí.
né? Temos aqui mais uma oportunidade. E a oportunidade não é para amanhã, a oportunidade é para hoje. Os israelitas precisavam tomar uma decisão, era uma escolha pessoal. Nós também devemos escolher se vamos servir ao Senhor ou vamos substituí-los por Baal. A quem você é leal? Josué queria saber se os israelitas serviriam ao Senhor, e para isso ele deixa claro que não há momento de indecisão. Não se pode servir aos dois senhores. Isso quem disse foi o próprio Senhor. Mateus 6,24. Como servos de Deus, também precisamos decidir seguir a Cristo ou seguir ao mundo. Tiago escreveu no capítulo 4 e versículo 4 do seu livro, da sua epístola: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. De uma forma muito parecida, o profeta Elias, também dizendo ao povo de Israel, convoca eles e diz: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Porém o povo não lhe respondeu. Josué conclui que nenhuma pessoa com mínimo de tino deixaria de fazer a escolha racional certa. Deixar de servir e amar ao Senhor resulta sempre em julgamento e destruição, porque fora dele não há Deus. Agora as opções. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio. Os patriarcas serviram e adoraram outros deuses. Quando eu digo patriarca, os patriarcas antes de Abraão, que Abraão foi chamado a sair da sua terra e da sua parentela. Estamos se referindo aos deuses de Naor, irmão de Abraão, e de Terá, seu pai. Eles são mencionados em Gênesis 31:53. Labão jura por esses deuses quando faz um pacto com Jacó de um não invadir o território do outro. É possível que essas divindades estejam se referindo a ancestrais e tenham a ver com herança e direito de propriedade. Sendo esse caso, é talvez significativo que além do rio seja mencionado duas vezes. Esse rio é o grande rio Eufrates e refere-se à pátria dos ancestrais de Abrão. Quando Deus tirou Abrão dessa terra, também tirou os laços com essas divindades ancestrais. Labão, tendo permanecido além do rio em Harã, continuou com esses laços. A obra de Deus com Israel começou a capacitar a Abrão a adorar somente Deus. Bem, opção: Senhor Jeová, os deuses a quem serviram vossos pais, que significam a nossa origem familiar, né? Ou aos deuses em cuja terra habitais, ou os deuses dos amorreus, que diz respeito ao costume do povo, na nossa vizinhança. Os deuses dos amorreus representam aquelas nações em redor de Israel. Está escrito em Juízes 10. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Veja, após a morte de Josué, vocês acreditam que praticamente foram esses os deuses que os israelitas escolheram? Juízes 2, 11 e 12. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses do povo que havia em redor deles, e adoraram a eles, e provocaram a ira do Senhor. A respeito das advertências de Josué e da confissão de Israel em Josué 24, Josué e sua casa representam uma minoria, um remanescente que permaneceria fiel. Então ele conclui esse versículo 24, fala, escolham a quem servais. Se o Senhor Jeová, se os deuses dos seus antepassados, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Só que, independente da escolha de vocês, ele diz,
porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a escolha sua e que a motivação dela, como Josué, também seja a sua própria casa. Para o cristão, a declaração de Josué é um modelo de alguém que dá testemunho da sua fé, mesmo quando isso significa posicionar-se contra a maioria. No Novo Testamento, Estevão, Paulo, são cristãos que confessaram sua fé a despeito dela ser impopular. O fato de Josué declarar que ele e a sua casa serviria ao Senhor, não quer dizer que toda a sua casa iria servir ao Senhor, mas o que queria dizer que se dependesse do posicionamento dele, da fé dele, do exemplo dele, a sua casa serviria ao Senhor. Então, fica nesse novo ano aí, essa exortação aos pais. A sua missão, como Josué, é deixar exemplo e semear a palavra de Deus com a sua família. Mas pode ter certeza que aquele que semeia a palavra de Deus deve semear com esperança. E quem tem esperança, meus irmãos, ele tem a convicção de um dia ser participante dessa semente. Está escrito em 1 Coríntios 9:10, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Que nesse ano de 2024, você possa tomar uma decisão que vai mudar a sua vida e a vida da sua família. A decisão é essa: escolhei a quem servis. Os deuses que os seus pais serviram, os deuses que os seus vizinhos servem, seus amigos servem, ou o Senhor Jeová. Que Deus vos abençoe.